Boa noite a todas e todos. Boa noite, Fernanda. Chegou agora, Dulce, Edneia. Professora Luciana. Oi, boa noite. Boa noite. Então, gostaria de dar boas-vindas à professora Luciana. É um prazer, Luciana, te receber aqui. É uma honra também. Nós temos uma pesquisadora brasileira com referências para o Brasil todo e para fora desse país também, com os trabalhos que são realizados tanto no instituto que a Luciana trabalha, quanto nas pesquisas. Então, eu vou deixar que a Luciana se apresente, conte um pouquinho também para nós, Luciana, da sua trajetória. Muito bom ter você conosco. Obrigada, Adriane. Eu que agradeço, primeiro pela sua amizade, seu carinho e todo o respeito que eu também tenho pelo seu trabalho. Nos conhecemos há um bom tempo e aí quando eu decidi loucamente ser sua orientanda, você não acreditou que eu seria capaz de ir para Uberlândia. Quando eu cheguei aí, você falou, não é que você veio mesmo? Foi muito bonita a nossa história, muito bonita mesmo. Bom, eu me chamo Luciana Arruda, eu sou professora de Geografia do Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro. É uma escola especializada no atendimento de alunos, né, crianças e jovens cegos e com baixa visão. E eu sou formada em Geografia, licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, FFP em São Gonçalo. Fiz o meu mestrado em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, em Geografia. Minha orientadora foi a professora Adriane. Trabalhamos o conceito de paisagem com os alunos cegos. E agora eu defendi o meu doutorado em Educação na Universidade Federal Fluminense, onde o meu orientador foi o professor Jader Janer. Nós também trabalhamos o conceito de paisagem e lugar, só que agora com as crianças na educação infantil. Nós trabalhamos com turmas de primeiro e segundo ano, lá do Instituto Benjamin Constant, onde além de trabalhar com as crianças cegas, nós também trabalhamos com criança com múltipla deficiência. Então, foi um trabalho assim, completamente diferente do meu mestrado, onde eu aprendi muito, eu e a Adriane aprendemos muito. Foi um trabalho que, apesar de ter sido muito rápido, que o mestrado só são 2 anos, ele foi muito intenso, né, Adriane? A gente viveu muitos momentos que eu ia aí para Uberlândia e a Adriane me orientando lindamente, tirando os meus anseios, as minhas angústias, e a gente conseguiu concluir o meu mestrado. O meu trabalho até hoje, ele é admirado lá no Instituto, meu não, o nosso trabalho, né, Adriane, o meu e o seu trabalho. Todos os materiais que foram produzidos na minha dissertação, eles ainda estão lá no Instituto, são visitados por universidades, escolas, lá na sala de geografia que nós temos lá no IBC, e a maquete que nós produzimos, que foi a maquete multissensorial, ela é referência até para muitos trabalhos aqui no Rio de Janeiro, onde essa maquete nós colocamos o som, o cheiro, o tato, e elementos para os alunos identificarem a paisagem lá da escola. E agora no meu doutorado, eu trabalhei, aprendi também muito com as crianças, uma experiência única, primeira vez que eu tenho essa oportunidade assim, de efetivamente estar fazendo uma pesquisa com eles, e não para eles, né, com eles. Vocês vão observar que a pesquisa todo o protagonismo dela foi das crianças, não minha e nem das professoras, mas sim das crianças. Eles são os verdadeiros protagonistas dessa pesquisa. E como base dessa minha pesquisa de doutorado, eu tive a maquete multissensorial, no qual eu trabalhei com uma professora do primeiro ano com alunos cegos, levando essas crianças para conhecerem esse material, a maquete. As crianças ficaram deslumbradas e impressionadas com o material, no qual proporcionou um entendimento maior daquele recorte da paisagem da escola. E aí, diante disso, eu pensei em levar para o meu doutorado um trabalho com as crianças, com as séries iniciais e com as professoras, né? Diante do que eu poderia contribuir para elas e para as crianças no ensino da geografia, né? Que geografia eu poderia estar ajudando a construir lá na primeira fase da escola. Então,
o ponto de partida para a minha pesquisa de doutorado tem relação com a minha dissertação de mestrado, que foi a maquete multissensorial. Então, iniciou disso tudo e no meu doutorado em educação, a minha linha de pesquisa era linguagem, culturas e processos formativos. Então, também está todo permeado dentro da minha linha de pesquisa, principalmente a linguagem das crianças e os elementos culturais que nós construímos durante o meu trabalho de campo, que compreendeu os anos de 2018 e 2019, lá no Instituto Benjamin Constant. É isso, a princípio. Você quer agora que eu apresente? Muito bom. Pode apresentar. Posso É uma apresentar? trajetória muito bonita, Luciana. Obrigada. Eu que agradeço, Adriane. Você é muito responsável por isso também. Vamos lá. Eu posso fazer uma pergunta, Adriane? Pode. Tem alguém com baixa visão ou cego que precise fazer audiodescrição? Eu acredito que neste grupo não. Tem alguém, Não. gente, que gostaria? Ou precisa, né, melhor? Não? Não. Então tá, então eu não vou precisar fazer audiodescrição das imagens, mas vai ter uma imagem, se eu não me engano, acho que é no terceiro slide, que vai ter a audiodescrição. Por quê? Eu já vou iniciar aqui no processo da minha qualificação. A banca achou de muito valor ter audiodescrição em todas as imagens para dar acessibilidade às pessoas cegas e de baixa visão que possam querer ler a minha tese e conhecer o trabalho que eu produzi lá na escola. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão observar que todas as imagens elas possuem audiodescrição. Eu não coloquei nessa imagem da capa aí, que vocês estão observando, que a capa da minha tese é uma pintura da fachada do Instituto. É uma fachada neoclássica com pilastras e eu tirei a audiodescrição porque eu faria ao vivo, mas na minha tese a audiodescrição está feita. Foi todo um processo de produção do roteiro e avaliação de uma pessoa cega adulta para validar todas as audiodescrições que vocês vão ver futuramente lá na minha tese. Bom, o título da minha pesquisa, eu quero que o vento leve a gente lá para outro país, eventos e encontros com crianças do Instituto Benjamin Constant. Mais à frente vocês vão ter a grata surpresa de onde é que saiu esse título, que foi muito bonito, por sinal, é a fala de uma das crianças, tá? Aí está o meu nome, o nome do meu orientador, Rio de Janeiro, onde eu estou, e hoje. Bom, vamos iniciar pela questão principal da minha pesquisa, da onde que nós partimos, né? A gente vai ter a geografia e as suas linguagens nas séries iniciais com as crianças lá no Instituto Benjamin Constant. Como essas crianças vão construir essas linguagens, de que forma isso? Então, a gente tem como referência esse questionamento, e aí vieram as perguntas secundárias, né? Como essas crianças lidam com os elementos da cultura geográfica, né? Como é que isso vai estar lá com elas, né? Como é que essas crianças lidam com aquele espaço, com deslocamento, como esses elementos aparecem no seu dia a dia e como ocorre a construção da cultura geográfica com essas crianças. E aí a gente vai pensar como isso ocorre de fato num espaço onde essas crianças vão ter uma relação social intensa com várias pessoas, com professores, com outras crianças, e isso no dia a dia da escola. Agora eu vou apresentar só um pouquinho do IBC para quem não conhece, o Instituto Benjamin Constant. A criação dele vai se dar na época do Império. Um jovem cego, José Álvares de Azevedo, ele vai estudar no Instituto de Meninos Cegos de Paris. Lá ele vai ser alfabetizado. Quando ele encerra os seus estudos, ele retorna ao Brasil para ser professor de Adélia Sigor, que é filha do médico da corte. E Xavier Sigor, que é o pai dela, o médico, ele vai ficar tão impressionado com tudo que ela aprendeu, que ele vai contar para o imperador, e o imperador solicita uma reunião com José Álvares de Azevedo. E o imperador fica muito impressionado que ele vai comprar a ideia
de José Álvares de Azevedo de construir uma escola aos moldes do que ele estudou em Paris. E aí a escola vai ser inaugurada, mas já sem a presença de José Álvares de Azevedo, que ele vai falecer poucos meses antes, e Xavier Sigur vai ser o primeiro diretor. Atualmente o nome é do Instituto Benjamin Constant, em homenagem ao terceiro diretor, que fez grandes obras lá na escola. E aí eu trago uma imagem, que é a imagem da maquete da escola, e aí nessa imagem eu coloquei a audiodescrição que está de fato lá na minha tese. Mas antes da leitura dessa audiodescrição, é interessante esse pequeno trecho que eu tirei para vocês entenderem como eu observei essa geografia das crianças lá na escola e como isso se deu nesse meu primeiro momento de contato no meu campo. As crianças estão presentes em todos os espaços, paisagens e territórios. Ora muito pequenas, ora já independentes e livres até certo ponto. Nas salas de aula, nos corredores, no refeitório, no teatro, elas se fazem presentes em todos os momentos. Nesses espaços, segundo Lopes, 2018, página 87, as crianças não estão construindo outros espaços dentro do espaço. Elas estão produzindo uma espacialidade não existente. Então, essas observações elas vão me fazer refletir que espacialidades são essas não existentes que as crianças estão construindo, de que forma elas fazem isso, ora nas brincadeiras, ora nas aulas de teatro, nas aulas de educação física. Então, foram as observações que nós começamos a fazer no nosso campo. Aí eu não sei se precisa ler AD, precisa, Adriane? Ou não? Precisa não, né? Bom, a fundamentação teórica da minha pesquisa, a gente vai se pautar nos escritos de Vygotsky, principalmente no conceito de vivência, que aí nós trazemos a concepção da vivência como a relação social das crianças, onde a partir das experiências que elas vão ter, elas vão construir culturas a partir dessas vivências, esses artefatos culturais que nós vamos observar, que é o resultado da minha pesquisa, que são os objetos que as crianças vão produzir. E trabalhamos também com o processo de imaginação na construção desse conhecimento. Então, o momento todo que as crianças elas vão estar falando, vão estar dialogando com a gente, e aí as enunciações delas vão ser muito importantes, que é a questão do Bakhtin, que foi um dos outros teóricos que nós estudamos, e com relação à geografia da infância, aí já a orientação do meu professor Jader Lopes, com as paisagens de infâncias, protagonismo infantil e condição histórico-geográfico das crianças lá do IBC. Como é que nós trabalhamos esse processo todo dessa geografia com as crianças? A metodologia que nós buscamos, e foi a que mais nós conseguimos dialogar e pensar realmente na construção dessa geografia, foram os encontros com as crianças. Então, essa pesquisa ela se pautou nos encontros, numa pesquisa com as crianças. E aí eu estou trazendo para vocês dois textos apresentando como é que esses encontros se deram, né? Então, com essas crianças de primeiro e segundo ano, onde eu vou estar acompanhando as aulas no primeiro momento das professoras, aulas de geografia, e aí esse acompanhamento ele se deu de 2 a 3 vezes na semana, no horário de aula, e aí esse horário de aula compreendia de 8 da manhã até as 11h30, e a princípio, antes de eu participar efetivamente da minha pesquisa, eu consegui acompanhar essas crianças em outras disciplinas, em outros momentos também dentro da escola. Então, nas aulas de música, nas aulas de teatro, em momentos que as crianças iam para outras atividades, eu conseguia acompanhar antes de efetivamente trabalhar na minha pesquisa. Uma coisa importante também de se falar aqui nesse momento é que, a princípio, as turmas elas eram um pouco grandes por conta das crianças com deficiência múltipla, e aí, nesse quantitativo, no primeiro ano, em 2018, nós tínhamos 2 professoras por turma com cuidadores, por turmas, né, com cuidadores, e aí a gente vai ter crianças cegas cadeirantes, crianças cegas com uma perda auditiva,
crianças cegas com déficit intelectual. Então, a gente vai ter não só crianças com uma cegueira, mas com outros comprometimentos. E essas crianças, durante um certo momento desses encontros, elas vão sair de sala para fazer os acompanhamentos necessários para o processo educativo delas. Então, em alguns momentos elas não vão estar participando da pesquisa, em outros elas vão estar. Nesses encontros que a pesquisa se deu e nos encontros das enunciações, então das falas das crianças, a todo momento a gente buscando na narrativa dessas crianças a construção dessa nova geografia, né? A construção de um novo, de uma geografia que estava nascendo na escola a partir do que elas enunciavam para a gente, né? O protagonismo delas nessa pesquisa. Agora eu estou trazendo experiências que eu acompanhei, não é efetivamente a minha pesquisa de doutorado, mas foram momentos que eu acompanhei das aulas em que a geografia, de uma certa maneira, ela aparecia nessas turmas. Então, foi uma turma do segundo ano, que foi a primeira turma que eu acompanhei em 2018. A princípio, ela no início estava uma turma grande, mas aí, no decorrer do ano, algumas crianças saíram, e as que estão aparecendo nas imagens foram as que acompanharam, de certa maneira, até o final da minha pesquisa. E eu coloquei 2 atividades, eu acompanhei muito mais atividades, mas eu achei essas 2 importantes para nós observarmos a geografia surgindo nesses 2 momentos aí. Bom, a construção de uma horta auto-irrigável, que foi na Semana do Meio Ambiente, para a Semana do Meio Ambiente, né? As professoras estavam trabalhando naquele momento. Podemos observar nas 4 imagens o processo de construção dessa horta. É uma horta com material reciclado que a professora construiu e colocou na parede. As crianças tocaram a todo momento nas sementes, na areia, na água, na garrafa PET, que era o local onde elas iam colocar as sementes. E aí temos na terceira imagem elas acompanhando, né, todo o processo de germinação das sementes, e no final elas levaram para casa. Por que eu coloquei essa experiência que eu achei muito enriquecedora para as crianças, não só na questão do meio ambiente, você trabalhar a questão do clima, daquele momento, mas fazer com que as crianças sentissem a terra, sentissem a questão do cheiro. Então, a professora, além dela trabalhar com ciência e geografia, ela trabalhou com os outros sentidos dessas crianças. E isso vocês tinham que ver a alegria delas levando essas plantinhas para casa no final desse processo aí, dessa atividade. Foi muito bonito e muito enriquecedor. A segunda atividade que eu coloquei foi do polvo de crochê que a professora levou. O polvo tem os tentáculozinhos. E aí, nessas imagens embaixo, as 3 imagens, vocês podem observar que uma das crianças é cadeirante. Ele é cego cadeirante. E aí temos 2 cuidadores e a professora na terceira imagem, de casaco preto à esquerda de uma das crianças. Essa brincadeira ela foi muito interessante porque ela, além de trabalhar a lateralidade, ela também trabalha a cooperação entre as crianças. Então, elas precisavam uma estar ajudando a outra para passar o polvo e para segurar, principalmente quando chegava no menino cadeirante, porque ele não tinha o controle para poder estar levando o polvo para a mão das outras crianças. Então, isso aí foi uma atividade que me chamou muita atenção, não só por conta disso, das professoras estarem direita, esquerda, quem está do seu lado, quem está à sua frente. Então, foi uma atividade também muito interessante que eu fiz questão de colocar no meu trabalho. E aí a gente traz já elementos da geografia também nesse processo aí dessa brincadeira, que na verdade é uma brincadeira que vai trazer contribuições e construções de conhecimento para essas crianças. Agora, eu já estou trazendo efetivamente o que eu produzi com essa turma, e aí vocês observam o subtítulo, que é do último capítulo da minha tese, que é Trabalhando Geografia, a geografia, suas expressões espaciais e linguagens com as crianças. Então, como todo o processo que eu vim acompanhando daquela turma, as professoras saíam de sala com eles, a gente ia em outros lugares, em outras paisagens com as crianças lá na escola,
eu decidi, junto com o meu orientador, nós trabalharmos o livro dele, que é O Menino que Colecionava Lugares. O livro, vou fazer aqui um breve resumo dele. Era um menino que ele gostava muito de viajar, de conhecer lugares, e que ele ficava muito triste quando ele voltava para casa e, com medo de esquecer dos lugares, ele resolve pegar uma lata de manteiga, que é a capa ali do livro, ele em cima da manteiga, da lata de manteiga, e aí cada lugar que ele ia, ele pegava alguma coisa daquele lugar e guardava na lata. E aí ele observou que, com o passar do tempo, os lugares que ele tinha pego alguns elementos e guardado na lata, as pessoas ficavam muito tristes porque aqueles elementos sumiam. Isso é óbvio a imaginação dele, né, da criança. No final do livro, da história, ele vai e devolve todos os elementos, montanhas, rios, mares, para os lugares onde ele havia pego, e as pessoas voltam a ser felizes novamente. E aí ele vai observar que as geografias e os lugares vão estar dentro dele, ele não vai precisar tirar esses elementos desses lugares, mas sim que a geografia e os lugares vão estar dentro dele, e ele também vai estar, de certa forma, nesses lugares. E aí eu levei o livro, fizemos uma roda de conversa, eu apresentei o livro para as crianças. Vocês observam que na segunda imagem, esse aluno cego, ele pede para folhear o livro, para sentir a textura do livro, o cheiro da tinta, e nós não fizemos esse livro em braille, porque nós não tivemos autorização naquele momento, e o tempo também já estava curto, e a ideia do livro em braille não seria necessário, porque eu já estava lendo a história para as crianças, que o mais interessante e importante viria depois. Então, a ideia foi de nós construirmos uma lata de cada criança, de um lugar que elas tivessem ido, que elas tivessem gostado, que aquele lugar tivesse marcado elas. E aí, para essas crianças terem uma construção do que seria essa caixa, eu construí a minha caixa, que é essa imagem que está aí à direita, que foi de uma viagem que eu fiz ao Peru com meu filho, quando ele completou 15 anos. Nós fomos para vários lugares do Peru, fomos no Lago Titicaca, fomos em Machu Picchu, e aí eu trouxe vários elementos para guardar de lembrança daquele lugar, né? Eu trouxe algumas coisas de lá, mas não trouxe nem montanhas nem rios, deixei todos lá. Mas os elementos que estavam dentro dessa caixa eram as coisas que me marcaram lá. Na imagem de baixo, vocês podem observar que a criança, o menino, ele está abrindo a caixa para tocar nos elementos. Uma outra coisa interessante que nós observamos, que não era importante nós colocarmos texturas e nada do lado de fora da caixa. Eu poderia muito bem sinalizar com alguma coisa do Peru, algum enfeite, mas isso ia estragar a surpresa do que estaria dentro da caixa, porque o mais enriquecedor era quando essas crianças abriam essa caixa, sentiam o cheiro, as texturas, e quem tinha um pouco de resíduo visual das cores, porque a gente tinha aí um sino do vento que fazia barulhinho, tinha um apito que a gente tinha que colocar água nesse apito, e as crianças tocavam esse apito, tinha um barquinho, tinha uma máscara de um índio inca, tinha lhama, tinha bonequinhas que representavam as mulheres lá de Machu Picchu. Então, era uma caixa com vários elementos que traziam para eles bases para eles construírem a imagem desse lugar, a ideia da concepção desse lugar de onde eu fui. Então, a ideia que eu queria era essa, que eles trouxessem elementos que eles colocassem na caixa de lugares que tivessem afetado eles de uma forma positiva. E aí, o que nós acabamos construindo com essa turma? Nós construímos caixas com as crianças, então as imagens das crianças, cada uma com sua caixa. E aí, no caso das crianças, nós optamos em colocar elementos do lado de fora, porque algumas crianças com deficiência múltipla, elas não falam, e aí nós ajudamos, de uma certa forma, a essas crianças estarem construindo algo, mesmo na falta da fala. Então, a partir do sorriso, dos gritos de alegria dessas crianças, sinalizavam para a gente que aqueles elementos eram que eles gostavam, que eles gostariam que tivesse nas caixas. Então, o que as crianças colocaram dentro, né? Algumas colocaram o campo de futebol da escola, que foi o caso dessa criança que está aparecendo o campo na tampa da caixa dele. Então, ele falou: professor, eu vou pegar tia, né, que eles na verdade chamam a gente,
um pedacinho da grama do campo para colocar. A outra queria colocar o dormitório. Mas o dormitório é muito grande. Mas é um lugar que eu nunca fui. A outra queria colocar flores. Alguns não colocaram nada porque eles não falam e nós optamos em deixar a caixa sem nada, respeitando também o processo dessas crianças. Então, o resultado final da leitura do livro e todo o processo de pensamento do livro foi a construção dessas caixas. As caixas elas foram feitas com pote de sorvete, também outro material reciclado, e aí as crianças trouxeram as caixas, todos os materiais nós cedemos para elas, que foram garrafinhas PET, EVA, flores artificiais, e as professoras o tempo todo auxiliando, as crianças faziam, respeitamos o tempo delas, aquelas que no momento não queriam fazer, a gente também respeitava, deixava à vontade as crianças, escolher os elementos que elas queriam colocar, a gente também a todo momento respeitando isso, para que o material de fato fosse feito com elas, né, e não para elas, né? Esse é o sentido da nossa pesquisa. O final desse campo foi o encontro com o autor, com o professor Jader, ele foi lá conhecer as crianças, nós fizemos uma roda de conversa, que é a primeira imagem, e as crianças fizeram milhares de perguntas. Por que o menino não tinha nome? Por que você fez isso? Por que você colocou aquilo? E Jader respondendo e perguntando para elas o que elas gostariam que tivesse na história. Ele foi também conhecer todas as caixas de todas as crianças que estavam lá naquele dia. E aí, no final, eu coloquei esse trecho que eu vou ler para vocês. Todo o processo de produção das caixas foi resultado das vivências ocorridas com as crianças na construção de uma geografia com a autoria delas. O conhecimento ofertado pela pesquisadora e as professoras se deu no ato responsável com cada criança, cujas enunciações construíram diálogos amorosos e responsáveis. Nesse processo, as crianças com deficiência múltipla, que não verbalizavam, também enunciavam com sorrisos, sons e expressões do corpo. E aí nós findamos esse primeiro ano do campo com esse encontro, e aí no ano seguinte, em 2019, essa turma, a 203, eles foram para o terceiro ano, e a turma foi dividida, nós já não tínhamos todos juntos, e aí eu e Jade optamos em escolher para esse segundo campo uma turma de primeiro ano, que está aí o livro tátil da turma 101, Os Amigos Ventinhos. Adriane, por favor, quando tiver assim o tempo, você me avise, por favor, tá? Para eu não passar muito do tempo que você me cedeu. Bom, esse segundo ano, já a nossa ideia era de uma construção do livro com as crianças, né? Então, nós construiríamos com elas um livro, poderia ser do lugar, e aí continuar o mesmo trajeto do ano passado, né? Do ano anterior. Então, as crianças construíram a caixa, agora elas iam construir a sua própria história. Mas aí não conseguimos permanecer com aquela turma, decidimos então ir para uma turma de primeiro ano, e aí conversando com as professoras, foi escolhida a turma 101, que basicamente eram essas três crianças que estão ali, os dois meninos e a menina, o Enzo, o Theo e a Ágata. A gente também tinha crianças com deficiência múltipla, mas as crianças, efetivamente, nos meus dias que eu estava lá, elas estavam em outras atividades, mas quando elas retornavam para a sala, elas participavam também das atividades com as outras crianças, mas basicamente do que nós tínhamos de efetivo nos meus encontros eram as três crianças. Nessa primeira foto é muito interessante porque é o primeiro momento que nós estamos com elas. Sou eu que tirei a foto, então está o meu orientador, professor Jade, a professora Luciana Barros, as três crianças e dois participantes do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo PEG, Grupo de Pesquisas e Estudos no Ensino da Geografia da Infância. Nós estávamos já apresentando a pesquisa para a professora e para as crianças, e naquele primeiro encontro, ela estava ensinando o pré-braille para elas. Isso foi muito interessante, porque eu basicamente fiquei um ano inteiro
quase um ano inteiro com essa turma, e nós acompanhamos todo o processo de alfabetização dessas crianças, ela trabalhando com pré-braille, depois as crianças aprendendo os pontos, depois juntando os pontinhos e fazendo a leitura das frases e do texto. Foi muito lindo, foi um processo assim, belíssimo. São 2 professoras também que trabalhavam com essa turma. Já nesse ano, os cuidadores, eles já não ficavam dentro de sala, eles acompanhavam mais as crianças nos outros momentos, as crianças com deficiência múltipla, mas como solicitados, eles acompanhavam as aulas também. O interessante também da gente falar desse primeiro encontro aí, dessa primeira foto, é que os 2 meninos, eles falavam muito do metrô. O tempo todo eles sinalizavam do metrô e brincavam ao mesmo tempo que nós conversávamos com eles. Isso foi muito interessante, foi o ponto de partida para o nosso livro. E aí, em determinado momento, eles começam a falar do vento. Nossa, que o vento do metrô é muito forte, quando a gente para na estação, tal, fulano, eu desço lá em Botafogo para poder pegar um ônibus para vir para o IBC, e aí o vento é muito forte, e aí ficou a história do vento, e aí nós decidimos trabalhar com o elemento vento da paisagem. Na segunda imagem, a gente também está nesse primeiro encontro da professora apresentando a máquina Perkins para as crianças, e junto com a questão do Braille. E aí eu já fui para um segundo encontro, já com a ideia do vento, onde eu apresentei para as crianças uma audiodescrição de uma animação. E aí, nas segunda imagem, vocês podem observar que a professora pega a mão do Theo e mostra para ele onde é que está o vento na sala. E ele, rindo, pergunta para ela como é que aquele vento surgiu ali. Ela vai dizer que é um vento que é criado pelo ventilador, diferente do vento lá do metrô, que é produzido quando o metrô para, quando o metrô passa, que produz o vento. Então, a gente já começa a trazer o processo de construção do conhecimento da paisagem e do vento desde o nosso primeiro encontro com as crianças. Uma outra coisa também muito interessante para se observar é que foi o primeiro momento que essas crianças vão ter contato com a audiodescrição. Então, como é que isso aconteceu? Foi um processo que eu precisei mais de uma vez fazer a audiodescrição. Eu estou trazendo agora para vocês, a Leleco e o Vento Me Levou. É a história de um menino, e aí eu trouxe a audiodescrição que eu fiz. Eu produzi o roteiro com uma outra professora, audiodescritora. Tivemos um consultor para avaliar o nosso roteiro. Essa audiodescrição eu fiz ao vivo para as crianças. E aí o que aconteceu? As crianças, no primeiro momento, elas não conseguiam distinguir quais eram os sons da animação e prestar atenção na audiodescrição. Então, cada vez que eu ia fazendo mais uma vez a audiodescrição, eu percebi que eu precisava usar uma determinada entonação, precisava falar mais pausadamente para as crianças poderem compreender, porque o Leleco ele não fala em momento nenhum da animação, é todo o som do vento e das coisas que vão acontecendo, e eu precisava deixar claro esses sons para as crianças, para elas compreenderem o que era o som da animação e o que estava compondo o roteiro da minha audiodescrição. Então é interessante vocês lerem, eu não vou ler, mas para vocês lerem a audiodescrição, são 2 imagens que eu tirei da animação e coloquei para vocês em audiodescrição que eu fiz. E aí, no final, as crianças elas conseguem responder as minhas perguntas e a da professora. Né? A gente ficou muito feliz, porque respeitando o tempo delas e a necessidade de quantas vezes elas pediram para nós fazermos a audiodescrição, e observando que nós não apresentamos numa TV, eu fiz ali com celular, nós acabamos improvisando no dia, mas as crianças gostaram muito, o som estava audível. E aí, no final da apresentação dessa audiodescrição, nós tivemos a ideia de procurar o vento na escola. Vamos procurar o vento na escola? Será que o vento hoje está aqui? Bom, vamos lá, vamos procurar. E saímos pelos corredores do IBC, perguntando para as outras pessoas, para as outras crianças, onde é que estava o vento, se o vento tinha aparecido naquele dia na escola. E o danado do vento não estava lá, não estava dentro da escola de jeito nenhum. Tivemos que sair
do prédio, fomos para os arredores ali em volta, o estacionamento, para quem conhece o IBC é muito grande, fomos para o estacionamento, na Praça dos Ledores, na biblioteca. Eu não coloquei todo esse processo aqui, mas na tese, quando vocês forem ler, vai estar lá. E aí nós não encontramos ainda o vento naquele momento, e as crianças já estavam impacientes, que ele não aparecia. E aí eu informo, acho que estamos chegando perto do vento. Aí o Theo fala, eu quero que o vento leve a gente lá para o país, tia, eu quero. E aí está o título da minha tese, que é a fala do Theo, que é esse primeiro que ele está de mão dada. Aí nesse momento eu tirei muito rápido essa foto, o Enzo está segurando a mão da professora Luciana Barros, e aí nós vamos encontrar o vento em outros lugares também da escola nesse primeiro dia. Eles ficaram super felizes, maravilhados com o processo de encontrar o vento, de sentir o vento na pele, e eles estarem identificando esse vento em determinados lugares da escola e paisagens que não dentro da escola, né? Então, naquele dia o vento não estava dentro da escola, a tia estava fora da escola. E aí, essas 3 imagens abaixo é todo o processo já do início da nossa ideia da construção do livro, que acabou se transformando no livro tátil, que vocês vão ver mais à frente. A primeira imagem abaixo, nós usamos a tela de desenho, que eu também usei na minha dissertação, na minha pesquisa de mestrado, que é onde as crianças cegas fazem os desenhos. Essa tela, ela é produzida com uma tela de mosquiteiro, colocado numa placa de um material mais durinho, eu não me recordo o nome agora, e aí possibilita das crianças desenharem com giz de cera, e esse desenho sai em alto relevo para depois elas sentirem. Aí, nesse momento, o Theo está fazendo o desenho de onde nós encontramos o vento, que foi lá no campo de futebol, que ele queria desenhar de qualquer jeito, e eles escolheram as cores, eles ficaram à vontade para escolherem as cores para desenhar o lugar onde nós encontramos o vento. Já na segunda imagem, nós vamos ter um outro encontro, onde nós vamos apresentar livros infantis para as crianças. É um primeiro momento também que eles vão ter contato com literatura infanto-juvenil, infantil, que são histórias que contam geografia de lugares. Olha que interessante, a professora ela conseguiu separar para a gente, que era uma história de países da África, outra história era de um país da Europa. E aí as crianças já tendo contato com falas sobre mapas, sobre continentes, foi muito interessante. E aí nesse dia desse encontro, para mostrar os livros de história para as crianças, eles também tiveram contato com o Braille no livro. Olha só que coisa bela, né? Eles estavam já tocando nos pontos Brailles no livro produzido na escola. E aí, nesse dia, a professora Luciana, ela me pede para levar as crianças lá para o museu. Ah, vamos sair aqui da sala, então, para conhecer um outro lugar. E aí, a gente tenta ir lá para o Museu de Maquete na escola, que é no andar de cima, mas naquele momento não estava aberto para visitação, por questão de manutenção. E aí, nós fomos para essa terceira imagem, que é para a sacada que tem lá nesse andar. E aí a professora Luciana faz uma audiodescrição belíssima da paisagem, todos os elementos geográficos que vão compor essa vista, essa paisagem da escola, que é o Pão de Açúcar, é o mar que temos ali à frente, a Praia de Botafogo mais ao fundo à nossa esquerda, e ela vai compor todo esse cenário para as crianças, e aí a gente capta essa imagem dos 2 meninos, como se eles estivessem mirando essa paisagem, estivessem enxergando de fato a partir da audiodescrição da professora, onde eles vão ter o som, eles vão ter a percepção do cheiro, da temperatura ali daquele lugar, e aí as crianças vão sair dali muito felizes por a professora apresentar para eles aquela paisagem da escola, onde eles passam todos os dias e nunca prestaram atenção no que tem ali. Então, foi um momento muito feliz e rico da minha pesquisa. Foi esse dia que a gente tem essa audiodescrição, não como uma audiodescrição com roteiro elaborado, mas uma audiodescrição ali daquele momento que o coração dela pediu para ela. Foi muito lindo esse momento. E aí a gente já vai iniciar o processo todo de construção do livro com as crianças,
que é contando a história do nosso amigo Ventinho, da Ruth Rocha. Nós fizemos encontro na Praça dos Ledores, que é a primeira imagem, logo abaixo do subtítulo, que é essa roda de conversa com as crianças. Nós estamos ouvindo o áudio da história dos amigos Ventinhos, e as crianças o tempo todo perguntando, e volta a conversa do metrô, do vento do metrô. Na segunda imagem, nós montamos um catavento com as crianças, para elas sentirem, né, a questão do vento, quando ele bate no catavento e aquela coisa toda que tem na história do amigo Ventinho. E a terceira imagem, nós estamos apresentando para as crianças um livro tátil, que aí, de fato, nós vamos contar para elas que todos esses encontros e todo esse processo, desde o meu primeiro dia na escola, era para, junto com eles, produzirmos um livro tátil sobre o vento, que é a ideia dos meninos do metrô. Então, a apresentação do livro tátil também é um outro elemento importante, porque as crianças não conheciam, e um livro tátil, para quem não conhece, tem elementos tridimensionais que as crianças podem tocar, tem a história em tinta em braille, e aí cores contrastantes, vocês vão observar todos esses elementos no livro das crianças, que vai vir logo a seguir. Adriane, você consegue ler para mim? Ou eu gostaria até que falasse um pouquinho desse texto. Porque, da construção da história? Porque cortou aqui a imagem, está aparecendo. Será que o pessoal está conseguindo ler? Para mim está aparecendo. Construção da história, é isso, Luciana? Isso. Construção da história. A ação das crianças trazia potência no vento, pois, sem a concordância delas, seria inútil continuar a construção da história. As professoras e a pesquisadora eram um farol que conduziam as narrativas e, com a palavra outra revertida do ato responsável, davam direção às crianças, costurando o momento da imaginação dos meninos ventinhos. A história estava nascendo, sem se esquecer de Ágata, que, mesmo no seu silêncio, era importante naquele acontecimento da construção da história. Decidiram como título do livro, Os Amigos Ventinhos. Isso, importante destacar nesse trecho aí é que nós não interferimos diretamente no que os meninos falavam, do que eles queriam colocar na história. A gente conduzia eles sinalizando elementos que eles poderiam colocar, como, por exemplo, arco-íris, que eles não conheciam, e outros elementos que vão surgir a partir do que eles falavam para a gente, que eles queriam almoçar. O Ventinho quer almoçar, o Ventinho quer descansar. Então, a construção se deu nesse movimento de ajuda e de encaminhar o que eles poderiam colocar na história. Na imagem abaixo, a professora Luciana e a professora Nara, com os meninos já no último dia que nós construímos o livro. O livro ele ficou com 5 páginas. As 3 crianças são os elementos principais da história. E aí eu coloquei as etapas de produção do livro para vocês observarem que cada criança construiu o seu livro. Óbvio que com a nossa ajuda, com a nossa orientação, mas elas tocaram nos elementos do livro antes, elas sentiram o cheiro, elas diziam se tinham gostado ou não. Por exemplo, o Theo, ele não queria grama na última página dele, porque ele falou que não gostava de plantas e que ele não queria de jeito nenhum. Eu falei, mas a escola tem grama. Não, tia, eu não quero. Então, nós respeitamos a vontade dele de não colocar grama no livro. E todo o processo de produção do livro tátil foi dentro das normas internacionais e nacionais de produção desse tipo de livro. Nós tivemos o auxílio da comissão do livro tátil que tem lá no Instituto, onde as professoras nos auxiliaram na produção desses elementos com relação a tamanho, com relação a cor, com relação ao material utilizado, para que as crianças pudessem sentir o tato, diferenciar cada textura. Vocês podem observar que o texto ele fica na página da esquerda e os elementos táteis na página da direita, para as crianças poderem tocar e ler com facilidade. Então, isso tudo foi respeitado. Todo esse processo de construção do livro, como as páginas seriam, qual o tamanho do livro, isso tudo respeitando essas normas e regras da construção do livro tátil. E aí
coloquei essa parte que vocês estão observando para trazer a questão da geografia para nossa pesquisa e para o livro das crianças. Então, na história, vão aparecer esses mapas táteis. Foram 2 mapas táteis que eu construí, e aí as crianças, no momento da construção, que esses mapas táteis vão aparecer, nós levamos elas na sala de geografia para elas conhecerem os globos táteis da escola, eles adoraram. Descobriram realmente que o mundo é redondo. Vocês entenderam tanto que eu coloco aí no texto, né? Aí existem outros países nos outros continentes, até porque os livros que eles tinham conhecido a história antes, que a professora Luciana Barros tinha trago para a aula, né, para o nosso encontro, falava de outros países e outros continentes. Então, era importante também que no livro deles também tivessem mapas e eles entendessem isso. Então, aí eu falo aqui, né, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai são países, aí o Enzo. E o Uruguai é estação de metrô, eu confirmo isso, mas também é o nome de um país. Vocês entenderam que nosso planeta é redondo e que no livro Tátil o planeta Terra deve ficar pequeno? Theo, sim, aí trabalhando já o início da questão da proporção, né? Eles viram um globo tátil enorme e o planeta pequenininho no livro deles. Então, começar essa iniciação cartográfica com as crianças também foi muito importante nessa pesquisa. E aí tivemos um outro momento também muito feliz e muito enriquecedor, que foi a produção do audiolivro da história das crianças. E aí, a princípio, nós havíamos gravado na sala de aula com o celular, mas a gravação não ficou legal. E aí a professora Nadir, que é a coordenadora lá do audiolivro, nos convidou para gravar no estúdio com as vozes das crianças, né? É óbvio que elas ficaram muito felizes, e eu também. Está aí na primeira imagem, todos sorrindo, eu, a professora Nária, as 3 profissionais lá da escola, e temos a capa e a contracapa do livro. E aí as crianças que gravaram o audiolivro foi o Theo e o Enzo. As outras crianças não quiseram, e aí nós também respeitamos a vontade delas. E embaixo nós botamos efeitos sonoros da chuva e do vento no livro das crianças. Então, nesse contexto, destacamos que o audiolivro das crianças foi o único, até o momento, com a inserção da sonoplastia. Diferente do livro falado, cuja principal característica é a leitura fluente da língua, não sendo usados efeitos sonoros. Foi muito bom, muito bonito. As crianças foram para um outro lugar da escola que eles não conheciam, que é a imprensa gráfica, onde está localizado o livro falado, onde são feitos os audiolivros, e as crianças ficaram muito felizes, principalmente depois, quando elas ouviram as suas vozes, que é essa imagem abaixo dos 2 sorrindo. Aqui nós já vamos ter o final, né, da produção do livro. Foi o último dia que nós produzimos a última página junto com as crianças. E aí nós temos a imagem das 5 páginas com os ventinhos. Eles são móveis. A princípio nós faríamos ventinhos para todas as páginas, mas aí não ficou muito legal. A professora teve a ideia das crianças estarem montando o próprio livro e contando a história para as pessoas. Então, esses ventinhos, eles saem, eles são colados com velcro, eles saem e eles vão compondo a história, né? Cada vez que vai aparecendo um dos ventinhos, as crianças vão lá, encaixam um ventinho na página e contam a história, né? E foi muito legal, porque eles ficaram muito felizes de terem construído o próprio livro. E aí a gente tem aqui, ao final desse encontro, observamos que o objetivo foi alcançado com o resultado final do livro. A alegria de estarem com o material pronto e a expectativa do lançamento, em que os familiares e a comunidade escolar teriam a oportunidade de conhecer o livro e tudo que foi construído por eles, contagiavam a todos. A professora Luciana Barros colocou o lançamento do livro na Semana da Criança na escola, no ano passado, e aí nós tivemos a segunda-feira o dia de lançamento para os familiares convidados, e a minha família foi convidada, o meu grupo de pesquisa, os responsáveis, avós, né, das crianças, amigos, para participarem do lançamento. Bom, aí as professoras, que são maravilhosas, pensaram, nossa, Lu, a gente vai lançar um livro sem nada, vai ficar aquela sala vazia. Falei, não, né, a gente podia fazer alguma coisa. E aí fizemos o cenário em tamanho
real das imagens do livro. Vocês podem observar que a gente vai ter um arco-íris na porta, levamos os globos táteis que as crianças tiveram contato na sala de geografia, fizemos uma mesa com os livros que eles construíram para as pessoas tocarem nos livros, fizemos os ventinhos de tamanho gigante, como almofadas, e fizemos painéis para colocar nas paredes dessa sala onde foi o lançamento, na altura das crianças pequenas. Vocês podem observar que os painéis eles estão baixos para as crianças poderem tocar em todos os elementos. E aí reproduzimos, de fato, os mapas táteis, a chuva. Colocamos 2 páginas em uma, que é o arco-íris e a escola com jardim. E aí, durante a semana toda, as outras turmas da primeira fase, as crianças com as professoras foram lá conhecer o livro, elas contavam a história, as próprias crianças mostravam os painéis, apresentavam os livros, os ventinhos, ficavam sentados ali naquele tatame para apresentar para os colegas. Foi muito, muito bonito. A composição do cenário para o dia do lançamento, que permaneceu montada por toda a semana, iniciava com a cortina de fita das cores do arco-íris, colocada estrategicamente na porta de entrada, para que as crianças, ao entrarem na sala, representassem estar no céu como no livro. E outra coisa também importante para se destacar é o contraste de cores, porque mesmo sendo um livro para crianças cegas, as crianças com baixa visão também foram contempladas, e isso pensando o tempo todo, né, Adriane? Desde o início você pensar em esse material ser acessível para todo mundo. Então, vocês podem observar o contraste de cores em todos os elementos do livro para as crianças de baixa visão. Aí aqui estão as imagens do dia do lançamento, e apresentamos essas primeiras imagens, são para as familiares, eu e as professoras e as crianças, meus sobrinhos foram, e aí no final as crianças tocaram os instrumentos do vento e da chuva. E a imagem abaixo nós temos uma bancada só com os elementos que foram colocados no livro. Nós fizemos uma bolsinha na frente para as crianças terem acesso ao material, que são os ventinhos, a professora, o audiolivro Catavento, canudos para eles assoprarem os ventinhos, para formarem um vento para quem for estar lendo a história. Então assopra o canudinho nos ventinhos e eles vão balançar. Temos aí o pau de chuva e o instrumento do vento, que foi utilizado na sonoplastia. E a última imagem, as crianças apresentando o livro para as outras turmas da escola. Aí o último dia foi a entrega do livro para os 3, né, que foram efetivamente os que produziram o livro. Eles levaram nessa caixa para guardar e ter maior durabilidade para o livro, né, para ele ficar guardadinho. Levaram cada um seu ventinho. E aí está assim: neste momento que consolidou a pesquisa, não se constitui como seu fim, sendo antes o início de muitas outras histórias, de paisagens, lugares e encontros com as crianças, o que me faz lembrar Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças: é a vida, é bonita e é bonita. Bom, as considerações finais vai realmente ressignificar a geografia da escola. E aí a gente também identificar os elementos do IBC que vão aparecer nessa pesquisa, que é a audiodescrição, o livro tátil, o audiolivro, os livros em braille, as diferentes linguagens de comunicação das crianças de deficiência múltipla que não falavam, então cada um com sua singularidade no sorriso, nos movimentos do corpo, e a geografia agora que as crianças passaram a conhecer e construir uma nova geografia, né? A geografia da escola agora é outra, a geografia que eu penso também agora com eles é outra, e aí é o que se construiu nessa minha pesquisa de doutorado com as crianças e a geografia do IBC. É isso, gente. Aí a Adriane agora vai passar o vídeo para a gente, por favor. Tá, eu vou te pedir, você pode encerrar então, Luciana? Muito bom, né? Muito rico o seu material. É só fechar, né, Adriane? Isso, e aí em cima tem esse... Isso, pronto. Tá. Tudo bem. Então agora eu vou pôr aqui. Deixa eu ver se ele já está aqui no lugar.
Só um minutinho. Aí, Luciana, na hora que eu começar, você só me diz se o som tá saindo, tá bom? Tá. Para ver se vai ficar bom. Este livro falado foi produzido pelo... Tá bom? Então, eu vou pôr ele em tela plana, tá bom? Como é que chama isso? Tela cheia? Tem, Este livro falado foi produzido pelo Instituto Benjamin Constant. Leitura feita por Enzo Maia Senra Farias, Theo Caldas Freire, Nara Virgínia Luz da Silva. Ano 2019. Título: Os Amigos Ventinhos. Autores: Ágata da Silva Elias, Enzo Maia Senra Farias, Theo Caldas Freire. Número de páginas: 5. Era uma vez 3 gentinhos, chamados Theo, Enzo e Adi. A Agatha tem 4 anos, o Enzo tem 18 e o Theo tem 16. O ventinho Theo está no céu com a chuva e ele mandou a chuva à terra para todos os países. A chuva foi muito forte. O ventinho noroeste, que é o primeiro, foi à terra e parou a chuva. A ventinha brisada se juntou aos outros ventinhos. Virou arco-íris depois que a chuva parou. Os ventinhos Theo e Enzo desceram do céu e foram almoçar. E a ventinha brisada foi descansar. No final foi um grande sonho. No dia seguinte, a professora Nara estava na escola esperando a turma 101 para ir contar a história dos ventinhos. Fim. Ai, que lindo. Muito bom, Luciana, muito bom, parabéns. Gostou, Adriane? Obrigada, Ai, obrigada. que caminho, né? Até a gente olha o trabalho, você não tem noção, né, do percurso. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito bom. Então, agora a gente abre, né, para as conversas, vamos aproveitar a pesquisadora, a professora, tá bom? Quem gostaria de começar? Professora Dineia. Boa noite. Oi, Luciana, tudo bom? Prazer revê-la. Boa noite, Só prazer. gostaria de parabenizar pelo trabalho. Nós estivemos aqui em Santarém, eu estou aqui em Santarém, no Pará agora. Faço parte da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nós tivemos aqui em Santarém um curso com a professora, agora me fugiu o nome, aí do IBC. Ela ficou aqui conosco uma semana aqui no Instituto de Ciências da Educação, onde estão as licenciaturas aqui, e eu estava ministrando uma disciplina que era Políticas Públicas, e nós, assim, tivemos prazer de poder frequentar o curso que ela ministrou aqui na semana. Então, assim, foi muito bom, e eu sei que o trabalho aí no IBC é muito bom, e parabéns pelo trabalho que você desenvolveu aí nesse processo de doutorado, mestrado e doutorado. Parabéns.
Muito obrigada. Muito bem. Mais alguém gostaria de comentar? Luciana, bom revê-la, Luciana, bom demais, viu? E eu também, Dulce. O trabalho do doutorado, no dia da defesa eu não pude assistir, depois que você mandou o link. Uhum. Então, um trabalho assim, belíssimo, que é assim, uma extensão mesmo do mestrado, né? De outra forma, assim, emocionante. Então, assim, quanto ao trabalho, assim, a gente fica até emocionada de assistir. E aí, eu gostaria que você falasse para a gente como que é a participação dos pais na escola, os pais dessas 3 crianças, como que é para fazer parte do IBC, uma escola muito concorrida, é uma escola pública, né? O Instituto é público, muito concorrido, porque assim, é um privilégio você conseguir, se você tiver um filho com alguma dessas deficiências, a estudar no IBC, porque você vê a atenção, o carinho, o cuidado, e desenvolvem mesmo. Pelo menos na geografia, eu acompanho, né, o trabalho de vocês lá, e é fantástico. E agradecê-la mais uma vez, porque alguns anos atrás você teve Montes Claros falando... Ai, que saudade! Foi muito bom, né, Dulce? Sobre essa questão, né, da inclusão. E a partir daí despertaram tantos TCCs sobre o tema, assim, muito interessante, muita gente querendo falar, muita gente querendo pesquisar. Que bom! Luciana doou uns mapas táteis, né? Foi, isso. Então, assim, muito interessante, agradecer hoje aqui de novo para vocês, tá? E aí eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da escola, né, dos pais, que deve ser muito emocionante. Bom, Dulce, naquela primeira turma de 2018, os pais eram participativos, mas eles no início ficaram um pouco receosos com a pesquisa. Alguns até me perguntaram o que as crianças teriam de resultado, porque muitas vezes pesquisadores vão lá na escola e fazem a pesquisa com as crianças e não dão retorno. E aí, quando eles viram o resultado da caixa, que foi no final do ano, as professoras, nós entregamos para as crianças e os pais estavam juntos, né? Levaram a caixa. Nossa, eles ficaram muito felizes mesmo. Já a segunda turma do livro dos Amigos Ventinhos, nossa, Dulce, os pais maravilhosos, pais totalmente presentes, eles participaram de encontros, nós fizemos uma oficina de catavento com os pais, eles participaram. Nessa oficina de catavento teve uma oficina de braille com eles, foi logo no final do primeiro semestre, e no dia do lançamento do livro você tinha que ver, eles choravam muito, Dulce. Nossa, foi lindo, eles acompanharam todo o processo de construção do livro, tanto que eles acompanharam a minha defesa de doutorado, eles estavam acompanhando, e as crianças, quando ouviram de novo, né, os Amigos Ventinhos, no dia da minha defesa, eles ficaram emocionados demais. Foi muito lindo acompanhar os pais estando nesse processo das crianças e como eles viram que as crianças eram importantes, Dulce. Teve um dos meninos, se eu não me engano, o Theo, ele falou que vai ser jornalista, porque ele adorou escrever o livro. Falou que vai ser escritor, jornalista, porque a experiência que ele teve foi muito, muito boa. E com relação ao IBC, Dulce, realmente é uma escola em que as crianças ali têm uma gama de elementos, de oferta de serviços que vão contribuir para o desenvolvimento delas, assim, impressionante. Eu nunca vi em nenhum outro lugar que eu trabalhei. Para entrar lá, é uma escola federal, ela é vinculada ao Ministério da Educação, ao MEC, e a criança ela tem que apresentar uma deficiência visual, né? Então, ou é baixa visão, ou a cegueira, e aí no caso também das crianças com deficiência múltipla, tem que ter a deficiência visual agregada a outra deficiência, Dulce. Não tem prova nem avaliação nenhuma para entrar. As crianças elas passam pelo setor médico para essa avaliação oftalmológica e aí depois elas são encaminhadas para o departamento de educação
para esse atendimento da matrícula, e aí elas já começam o ano letivo. Na escola hoje a gente está com atendimento desde a educação precoce, que são os bebezinhos que chegam lá, até o ensino médio, desde o ano passado, tem o ensino médio profissionalizante, e agora nós conseguimos a implantação do mestrado na escola para o ano de 2022, se eu não me engano, seria agora para 2021, mas provavelmente ficará para o ano de 2002 também um curso de especialização em geografia, na deficiência visual, nós também conseguimos, já teremos também um curso de especialização e o mestrado também lá no IBC. É isso, Dulce. Professora? Nossa, que tanto de coisa boa. Palmira, né, Palmira? É Palmira que pediu? Professora, parabéns, tá? Realmente seu trabalho Obrigada. Você fez com o coração, com a alma. Muito amor. Muito amor, Palmira, muito amor mesmo. Aprendi muito com as crianças, nossa, foi apaixonante. E esse tipo de pesquisa que você fez chama a pesquisação, é isso? Não, é pesquisa com. A metodologia que nós utilizamos foi pesquisa com, e aí aqueles autores é que nos deram a fundamentação teórica dessa pesquisa com, principalmente o Bakhtin, com a questão da enunciação das crianças, com a fala delas, o protagonismo infantil na geografia da infância. Então, a pesquisa, a metodologia dela é pesquisa com as crianças. Era só isso, parabéns. Obrigada. Obrigada. Por ter compartilhado com a gente essa sua experiência incrível. Obrigada. Muito, muito bom mesmo, a sua autoestima. Mas eu sou muito feliz lá no IBC, eu amo aquele lugar. Coisa boa. Muito bem. Obrigada, Palmira Sampaio. Ô, Luciana, Oi, prazer em professor. revê-la. Igualmente, tudo bom? Parabéns pelo doutorado. Obrigada. Parabéns pela sua apresentação agora. Muito obrigada. Eu queria que você desse mais contribuições para essa turma que está envolvendo e assistindo sobre alguns aspectos, né? Alguém já falou sobre isso aí da entrada, né? Mas imagine o Rio de Janeiro, é grande pra caramba, né? Como é que se faz para um aluno que mora longe ter acesso ao IBC? Ou os pais têm dificuldades para deslocamento, porque uma criança assim não pode ir sozinha, né? Fale sobre isso. E fale também sobre como é que é o uso das TICs, TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. Na verdade, é Laboratório de Informática. Tem isso aí no seu instituto com o pessoal capacitado para transmitir, para que o aluno, mesmo cego, mas com os recursos existentes hoje, ele possa usufruir, entrar em internet, entrar em programas livres, né, voltados para qualquer tipo de área. É isso, então. Faz as suas considerações, por favor. Tá bom, obrigada. Bom, a primeira questão em relação ao deslocamento, o Instituto ele ainda oferece o sistema de internato para algumas crianças. No início do processo dele histórico, todas as crianças elas tinham direito ao internato, lá da época do imperador, até um determinado momento. Hoje nós só temos internato para o segundo segmento do ensino fundamental e para alguns alunos que estão no ensino médio no Colégio Pedro II, que a escola dá esse suporte para eles. Então, para quem mora muito distante, em outros municípios daqui do Rio de Janeiro, como Araruama, Angra dos Reis, alguns alunos eles têm acesso a esse internato. Atualmente eu estou afastada por conta do meu doutorado, mas eu estou retornando agora no final de novembro, então eu não tenho informações com relação ao internato hoje, né? Hoje que eu digo 2019, né? Que esse ano a escola está fechada. Mas a gente tem essa oferta ainda. Não é muito grande, como no tempo que eu cheguei lá na escola, onde a gente ofertava para mais alunos, mas ainda oferece sim um internato para quem mora em outros municípios.
Mas acontece que muitas das crianças moram na região metropolitana do Rio e aqui na própria capital, que é onde eu moro, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, aí a gente vai ter crianças que moram na Baixada Fluminense, que vão se deslocar de trem, vão se deslocar de ônibus. Então, por exemplo, no caso de um dos meninos da minha pesquisa, o Enzo, ele pega o trem, desce na Central do Brasil, de lá ele pega o metrô até Botafogo, e de Botafogo ele pega um outro ônibus que deixa na porta do Instituto. Já o Theo, o outro ventinho, ele já mora em Botafogo e aí mais próximo. A Ágata, ela mora em Maricá. Só que a Ágata tem uma condição social mais favorecida, então ela vai para a escola todo dia de carro. Então a gente tem, sim, essa questão da família, tem a condição financeira melhor, até para dar uma situação mais confortável para as crianças nesse deslocamento, porque elas acordam muito cedo, gente, para estar lá no horário de aula, né? E o IBC, ele fica no bairro da Urca, que é na zona sul daqui do Rio de Janeiro, que não é um lugar de muito fácil acesso, até por conta dos engarrafamentos aqui do Rio de Janeiro. Esse período de construção de obras, principalmente na Avenida Brasil, foi um transtorno para todo mundo. Eu tinha que sair umas 2 horas antes do trabalho para chegar lá no horário. Então, assim, realmente é um pouco complicado. E aí, aproveitando a sua pergunta com relação à questão do retorno das aulas, lá no IBC é um dos problemas mais se discutido, pelo que eu ando ouvindo dos meus colegas, como eu ainda não retornei, é o deslocamento dessas crianças para a escola, que pegam essa quantidade enorme de meios de transporte. Essas crianças que estão com pais, com avós, tios que levam eles para o IBC. E aí, com esse transporte do Rio de Janeiro, como vocês podem estar acompanhando, tudo lotado aqui, no meio dessa pandemia, como é que retornaremos com essas crianças pegando 3 meios de transporte para ir para o IBC e para voltar para casa? Porque elas voltam no final do dia. Elas chegam de manhã, saem à tarde e voltam para casa. E aí seria muito complicado. Então, o impedimento também para o nosso retorno, tanto que uma das propostas realmente para o retorno das aulas no IBC é só depois da vacina. Isso é o que está se discutindo agora nas reuniões lá. O retorno só após a vacina, e aí sem condição nenhuma dessas crianças estarem se deslocando de casa para a escola nesse processo ainda de pandemia. Bom, agora com relação às TICs, no concurso que nós tivemos em 2013, nós tivemos a chegada de professores de informática para trabalhar na escola. Nós temos 2 laboratórios de informática lá no IBC, bem equipados. Os alunos, eles têm aula de informática, eu já usei para produzir trabalhos de geografia com os alunos, e os alunos, eles têm acesso na escola aos computadores, a orientação dos professores. E isso acontece de fato. Eu não sei lhe dizer agora, nesses 2 últimos anos que eu andei afastada, mas pelo que eu tenho notícias, a coisa está caminhando lá no IBC. As professoras que trabalham nas salas de informática, elas auxiliam muito os professores e os alunos. Os alunos, eles têm acesso ao DOSBox, um computador, e a outros sistemas de computação que fazem a conversão, né, da tinta para o braille. E a gente hoje tem também a questão de cursos para os professores também trabalharem com a informática com os alunos, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo. E aí é outro problema, que é a questão do acesso aos materiais que alguns professores estão enviando para esses alunos, e os pais que precisam agora estar cooperando em casa com eles, né, professor? Então, a escola, sim, a escola oferece, nós temos, sim, todo esse processo de informatização lá no IBC, mas eu vejo agora essa dificuldade, né, com o envio de material. Os pais precisam imprimir, precisam ler para os seus filhos. Então, a gente está meio que parado lá na escola,
com relação à questão das aulas online para os alunos. Eu ainda não vi nenhum movimento em relação a isso, por conta, acho que até desse processo também dos pais estarem se envolvendo, né, na ajuda dos filhos. Pelo menos na geografia, os professores lá que estão dando aula, eles estão enviando material para os alunos do 6º ao 9º ano, e aí os alunos encaminham de volta para eles por e-mail, por WhatsApp. Com relação à geografia, eu sei que mais ou menos está caminhando assim, né? As outras disciplinas eu não teria como lhe informar. Valeu, mas é isso. Obrigado, mas vou complementar aí. O IBC, para mim, está de parabéns, porque tem 2 laboratórios. São 2 laboratórios. Professores específicos para cuidar do laboratório. Foi um ganho. Foi um ganho muito importante que nós tivemos lá na escola. Na educação pública, aqui em Minas, em Uberlândia, Triângulo Mineiro, a maioria das escolas não tem laboratórios. E quando tem, está sempre fechado e é o professor que tem que se virar de história e de geografia para entrar no laboratório e dar uma determinada aula. Vira pontual isso aí, ou seja, o professor. E o que a gente precisaria era isso, cada escola ter laboratório e pessoas qualificadas. Exatamente. Professor de informática, técnico de informática. Valeu, então. Parabéns. Nada, mesmo obrigada. com as dificuldades, vocês estão indo em frente. Obrigada, professor. Muito bom. Mais alguém tem alguma pergunta para a Luciana? Nós vamos encerrar com uma última pergunta. Vou falar bem rapidinho. Então, a Fernanda vai ser a última. Tudo bom? Tudo Prazer em revê-la. Muito bom te ver, ter o privilégio da sua apresentação de novo. Né? Participei da defesa do mestrado, foi uma pesquisa muito interessante, nós aprendemos muito mesmo. Tive o privilégio também de já conhecer o Instituto, né? Um lugar assim, fantástico. Muito bom mesmo. E aí eu queria perguntar para você sobre a disponibilização de materiais. Eu já trabalhei em uma escola estadual que tinha muito material. Eu esqueci o nome, Termoforme. Isso, nossa, maravilhoso. E aí tem assim, revistas em braille, revistas ampliadas, né? Então, até para os profissionais que estão aqui agora participando, né? Para eles saberem que tem essa possibilidade também de pedir material para o Instituto. Sim. Aí eu queria saber, na escola que eu estou atualmente, não tem tantos materiais como a outra. Como que é feito esse pedido? Você sabe explicar para a gente? Bom, Fernanda, até o momento que eu estava lá na escola, isso é solicitado por e-mail, né? Tem lá no site da escola, o www.imbc.gov.br, e aí você tem lá uma gama de materiais que são produzidos, né, na divisão de produção de material especializado, e aí de todas as disciplinas, agora até do ensino médio também, a gente está começando a produzir, mas você precisa comprovar que você tem aluno com deficiência visual na sua escola, né? E aí eu não sei se através da matrícula, eu não sei, eu teria que perguntar lá para o responsável do e-mail. O cadastro do censo, né? Provavelmente. Isso, pega o cadastro dele, da escola. Exatamente. Agora, esse momento que a gente está vivendo, Fernanda, está tudo parado no IBC. O que parece que vai retornar agora é o atendimento oftalmológico. Mas todos os outros departamentos está tudo parado, todos os eventos online, como a gente está fazendo agora, né? Todas as reuniões. E também não sabemos como é que vai voltar no ano que vem, né? Todo esse processo de retorno. Então, no momento, está tudo parado. Até o ano que eu estava, a gente também ainda estava com processo também de diminuição por conta também da questão financeira do governo, né? De estar diminuindo as verbas para a educação. E tem risco de fechar, não, né? Bom, até agora não. Até agora não, graças a Deus. Que é o de surdo já teve alguns movimentos. Aí foi em 2011, né? Em 2011 a gente teve todo um processo de quase fechamento das 2 instituições, mas aí a gente teve muita luta, né? Dos pais, dos professores, profissionais, e aí as 2 instituições permaneceram, né? Mas nesse governo de agora a gente ainda não ouviu nada a respeito disso, não. Acho que por enquanto eles não
não lembraram da gente não, Fernanda. Não, mas se Deus quiser vai continuar, não pode deixar fechado mesmo, não. Mas o envio desse material ele é gratuito, né? Não se paga nada. E aí, quando se faz essa solicitação, você colocando lá os materiais que precisa, eles encaminham todos que são solicitados, tá? Muito bom. Mas excelente. a gente ainda Obrigada. continua assim, de nada. Prazer em revê-la. Prazer, venha nos visitar. Ai, sim, eu tô morrendo de saudade de Uberlândia, nossa. E quem quem puder ir para o Rio de Janeiro também, né? Nossa, é assim, muito interessante mesmo visitar o Instituto. Não pode deixar de ir. É um outro mundo, né? Um outro mundo. É uma experiência única mesmo. Exatamente. A gente tem lá os departamentos que compõem toda a escola, junto com o departamento de educação, tem o departamento que atende os reabilitandos, tem essa produção de material, tem o departamento oftalmológico, e todo o processo também de cursos, né, que acabamos esquecendo de falar, que a gente tem cursos no decorrer do ano todo que são oferecidos, presenciais e agora online também, se vocês acessarem lá o site da escola. O Jones ficou até hospedado lá também, né? Isso, mas esse curso que o Jones fez agora não tem mais, ele agora foi fragmentado, né? Então são vários cursos durante o ano, mas assim, como o professor Sampaio tinha falado, agora nós estamos com cursos online, né? EAD, já implementado lá no Instituto, então vocês podem entrar lá no site que está sendo oferecido os cursos online para fazer, e os presenciais que talvez retornem no ano que vem, e aí reforçando mais uma vez a questão do curso de especialização em geografia e do mestrado que vai ter lá no IBC, que já foi autorizado esse ano já pelo governo federal. É isso. Obrigada, um abraço. Nada, outro. Ai, gente, pois é, né? O horário voou também. Passou rápido, né, Adriane? Passou. E, Luciana, assim, você trouxe muitas novidades para nós, né? Essa parte até do Instituto. Isso também é fruto do esforço dos próprios professores de fazerem o mestrado e o doutorado, e agora vocês vão oferecer. É, né? Verdade. Eu acho muito bom a gente trazer a realidade do Instituto, porque quem olha de fora, até o Sampaio falou, né? A questão do Estado. Quando a gente olha, e por que eles quiseram fechar? É uma escola, quem olha de fora fala assim, é uma escola especial. Aqui é um gueto. Aqui a gente não socializa as crianças. Aí, quando você olha de perto, você vê o que é esse gueto. Que lugar que a gente tem acesso a todos esses equipamentos, a esses profissionais, essa estrutura que é possível ter. E aí a gente pode fazer uma balança, né? Colocar um peso, né? O que seria... Porque o que nós temos na inclusão? A gente tem as crianças em todas as escolas, mas a gente tem condição de levar tudo isso para todas as escolas? A qualificação dos professores, né? A formação. Então, é claro que tem o nível federal por detrás da estrutura, mas a gente tem uma concentração ali de esforços. E foi a forma, né, que o INES também conseguiu sobreviver, sendo esse espaço de formação, que para nós é um ganho. Então, parabéns, né, para esses profissionais que lutaram, porque não foi uma decisão simples. Quem acompanhou mais de perto, e não é, né? Não é. Tanto é que qualquer momento a gente não sabe, mas o que pode vir. Mas é muito bom ver caminhar do grupo como um todo, né? Da instituição se colocando de novo na frente para essa questão da formação. Já imaginaram, gente, fazer uma especialização sobre o ensino de geografia específico para as crianças, né? Cegas, com baixa visão. Então, é realmente um espaço muito importante de formação. Quero te agradecer de novo por você dividir conosco a sua pesquisa. Que bonito, né, esteticamente, que rico que ficou esse material. E como a trajetória toda, né, do ensinar geografia. Olha quantos elementos, né, Luciana, vocês trabalharam. E quem olha numa primeira vista poderia falar, isso é muito simples.
Olha, ou não tem nada de geografia, né? Às vezes, isso também, né? E como é trabalhoso, né? Porque é a construção do conhecimento. Ali está realmente a criança entendendo. Porque não é a gente passar conteúdo. Não adianta você ficar informando. Entendeu o que a gente está falando? Né? Que é outra questão. E nós, na inclusão, e aqui nós todos estamos discutindo a inclusão, a gente precisa se preocupar se os nossos alunos estão aprendendo. Que é um desafio, mesmo, né? Adriane. Ouvir as crianças, né? Foi o que eu aprendi muito nessa pesquisa. Teve um dia que foi muito interessante, porque meu filho, ele já estava indo comigo lá, né? Fotografar e filmar, que ele já está com 18 anos, já está um homem. Ele foi comigo lá porque eu não conseguia, Adriane, fazer isso, gente. Fazer o trabalho com as crianças, fotografar e filmar tudo ao mesmo tempo e as coisas acontecendo. Aí teve um determinado encontro que o Theo ganhou um relógio de pulso. O Enzo já tinha um relógio de pulso. E vocês que não conhecem o relógio de pulso, ele fala, né? O relógio do cego, ele fala a hora. E eu tô lá tentando montar o livro com eles, e Miguel fotografando e filmando, e eles o tempo todo. Theo, que horas são? Enzo, que horas são? Olha, no meu são 8h18. E o tempo todo, aí teve uma hora que Miguel falou assim, mãe, para tudo, mãe, para, que a senhora ainda não percebeu que hoje é o relógio do Theo. Seu livro não vai sair hoje, mãe. Não vai. Vamos só observar eles. Foi o máximo. Eu falei, Miguel, você tem razão, filho. Hoje o evento é o relógio do Theo. E a gente foi no final, quando a gente observou, o livro estava lá, a página lá montada. E é isso que você falou, é a gente ouvir e perceber a criança, né? Não só a criança, mas o adolescente, né? Você ter essa escuta, que é muito importante, essa escuta deles, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas me perguntam, como é que você daria aula se tivesse um aluno cego no meio de uma turma de videntes? Gente, tem que parar para ouvir o outro. É parar para ouvir. Mas os outros vão estar se matando, então deixa eles se matarem lá, mas dê 5 minutos para aquele dali, para você ouvir o que ele quer te dizer. Professora, eu não estou entendendo. Professora, olha só, eu não enxergo isso aí que a senhora escreveu no quadro, entendeu? Eu acho que é isso. Esses anos todos que eu estou trabalhando com educação especial, acho que é isso que a gente tem realmente que ouvir, escutar o outro, o colega, o professor, como foi a troca com essas professoras. Quando elas me disseram, Lu, esse lançamento tem que ter um cenário, Lu, essas crianças vão chegar aqui e não vão encontrar nada. Gente, é isso mesmo, tem que ter um cenário. E na altura deles, sabe? Então, eu acho que é isso que eu deixo hoje aqui, a gente ouvir o outro, né, Adriane? Ainda mais num momento tão complicado que a gente está vivendo, né? De tantas agressões e violências, a gente tem que ouvir o outro para entender o outro também, né? Isso. Eu acho que é isso. E aí a gente vê assim, como é interessante, você resgata Vygotsky, né? Muita gente falando assim, mas ainda usa esse autor? Nossa, ele foi importantíssimo. Será que a gente entendeu o que ele propôs? Então, muito bom. Parabéns. Obrigada. A gente tem que trazer a Luciana mais vezes, né, gente? Eu quero ir aí em Uberlândia. Você não tem noção do tamanho da minha saudade. Eu estive aí em 2016, Sampaio, vocês me convidou para aquele evento. Vamos trazer de novo. E eu não pude te ver pessoalmente, graças a Deus, você está bem, maravilhosa, linda. Mas a saudade é muito grande, Adriane, você não tem ideia. Vamos combinar. E aí a gente divide você com Montes Claros, né, lá em Santarém. Nossa, nem fala. Parar então, que eu nunca fui, é meu sonho. Ir lá na Feira do Ver o Peso, nossa, não tem noção de como eu tenho vontade de conhecer o Brasil todo, né? Mas eu tô com saudade, a gente vai matar um dia, né? Se abraçar, se beijar. Vamos. Esse confinamento tá deixando a gente assim, né? Louco para abraçar alguém, né? Com certeza. Então, eu te agradeço. Agradeço, eu que Luciana. Agradeço a todos os colegas. Não deu para todo mundo perguntar para a Luciana. Gente, mas a gente saudade. Vamos combinar outros momentos.